É isso aí, pessoal. Se você tem problema com potenciação ou radiciação, você veio ao lugar certo. Esse é o canal Matemática na Vida e hoje a nossa aula é sobre potenciação e radiciação. Então a gente vai tirar as dúvidas aqui de quem tem problema com isso. Essa é uma aula de revisão, né? Geralmente para o ensino médio. Então eu vou resolver esse tipo de problema aqui com vocês hoje. E aí, olha só. Se você já chegou aqui, né? Cabreiro, cheio de problemas, já dá um like aí embaixo no nosso vídeo aí, né? Curte o nosso vídeo. E eu vou te mostrar aqui, ó, uma maneira de entender isso que você não vai ter mais dificuldade com isso aqui. Eu vou primeiro começar com um exemplo para que fique bem claro para você o que a gente vai fazer aqui, tá certo? Então, ó, imagina que a gente tenha 2 elevado a 6, né? 6 terços. 2 elevado a 6 terços. Repara que se eu fizesse essa conta, né? Ó, 6 terços seria a mesma coisa do que o quê? Seria a mesma coisa que 2 elevado a 2, né? Porque 6 terços dá quanto? Dá 2. Isso aqui daria 4. Tá certo? Então, o resultado disso aqui tem que dar 4. Mas existe uma outra maneira de escrever essa potência aqui. E como é que eu escrevo essa potência de outra forma? Então, a outra maneira que eu tenho de escrever essa potência é assim, ó. 2, que é a nossa base. Aí você vai abrir uma raiz, ó. Raiz. Aí o 2, ele está elevado a quem? Está elevado a 6 sobre 3. Só que 6, né, é o numerador da minha fração. E o numerador faz o quê? Aumenta o valor da fração. Então, ele é o expoente de quem? O expoente do meu 2. Então, ó, ele vai vir aqui, 2 elevado a 6. E o grau da raiz é grau 3. Como é uma raiz de grau 3, a gente chama de cúbica. Raiz com grau 2, raiz quadrada, não precisa colocar o grau aqui, né? E raiz acima de 4 a gente chama de quarto grau, quinto grau, sexto grau, assim por diante. Tranquilo? Agora veja bem, ó, a gente já aprendeu a fazer, né, a raiz cúbica e a gente sabe fazer 2 elevado a 6. Então, quanto que daria 2 elevado a 6? Né? Isso aqui nada mais é, ó, do que a raiz, né? A raiz cúbica de 2 vezes 2 vezes 2. Vou colocar 6 caras aqui dentro, né? Ó, 2 vezes 2. Coube. Deu mandrake aqui, mas coube. Então, ó, quanto que dá isso? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 32, 64. Então, isso aqui é a mesma coisa, né, que a raiz cúbica de 64. Só que, veja bem, se eu for tirar a raiz cúbica de 64, o que eu posso fazer? Ó? Posso pegar o 64, colocar aqui, ó, né, na minha fatoração, começar a fatorar. 64 por 2 dá 32. Se toda vez que você consegue fazer uma reta, sua reta fica retinha, igual a minha, escreve aí embaixo nos comentários e diz como é que fica a sua reta. Então vamos lá, ó, 32 por 2 dá quanto? 32 por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Vamos continuar a reta mandrake aqui. Por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então veja bem, ó, aqui, repara, se fosse raiz quadrada, eu ia tirar de 2 em 2. Mas aqui a raiz não é quadrada, a raiz é cúbica. Então eu tiro de 3 em 3. Ó. 1, 2, 3. Tirei 1, 2. 1, 2, 3. Tirei 1, 2 da raiz. Tá certo? Então, ó, 2 vezes 2 é o que vai sair da raiz. Ou seja, isso aqui também vai dar quanto? Isso aqui também vai dar 4. Que foi a mesma coisa daqui, né? Ó, e tinha que ser. Então, essa maneira de escrever, veja bem, ó. O que eu estou querendo dizer? Que escrever assim, ó, ou assim, é exatamente a mesma coisa, tá certo? Então você vai ver em alguns livros dizendo, por exemplo, o seguinte, ó, a elevado a n sobre m, a elevado a n sobre m é igual a elevado a n dentro da raiz m, beleza? Dentro da raiz m, né? E aí você pode fazer qualquer tipo de coisa com isso, tá certo? Então a gente pode, por exemplo, pegar uma fração. Vamos fazer algum outro exemplo aqui, né? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Exemplo. Então a gente pode fazer algumas simplificações, ó. Eu geralmente, eu falo para meus alunos o seguinte, eu prefiro trabalhar com o expoente do que trabalhar com a raiz, tá? Então eu prefiro trabalhar com expoente. Por quê? Primeiro que se você quiser saber quanto que dá isso aqui na calculadora é muito mais fácil, né? Você eleva ao expoente. Então, por exemplo,
O que seria, né? 3 elevado a 2 na raiz quinta, né? De quinto grau, raiz de quinto grau. 3 elevado a 2 na raiz de quinto grau. Né? Isso aqui, ó, é 3 elevado a... O 2 é o expoente, então ele é o quê? Ele é o numerador. Elevado sobre, né? 3 está elevado a 2 sobre 5. Então, 5 é o quê? É o grau aqui da minha raiz. Então, 3 elevado a 2 sobre 5. Que, na verdade, se você dividir 2 por 5, isso aqui é a mesma coisa que 0,4. Né? 3 elevado a 0,4. Se você pegar uma calculadora, eu vou pegar uma calculadora aqui para a gente ver. Então, ó, o que vai dar 3 elevado a 0,4? Você vem aqui, ó, faz 3, né? Aí, xy, ó, xy 0,4. E ele vai te dar o valor. Tá? Então, 1,55184555. Então, aproximadamente 1,55. Né? Então, isso aqui, ó, é aproximadamente igual a 1,55. Aproximadamente igual. Tá? Então, a gente pode trabalhar com essa potência para encontrar o valor. Né? Então, isso é bastante útil. Principalmente quando você está trabalhando com problemas maiores, né? Problemas que são resolvidos, que vêm de alguma realidade de fato. Né? Então, isso é bastante importante. Agora eu vou te mostrar, na sequência, como é que a gente faz isso aí, né? Com uma fração, por exemplo. Uma fração é problemático. Né? No lugar do A aqui é uma fração. E a gente pode colocar aqui também no lugar do N sobre M um número negativo. Vamos fazer com uma fração e um número negativo. Então, vamos fazer aqui, ó, 1/5. Aliás, 1/5 não. Vamos fazer aqui 2/5. Vai ficar um número bem quebradão mesmo. 2/5. Né? Elevado a menos 4/3. Tá? 2/5 elevado a menos 4/3. Então, o que é isso? Ó? Primeiro, quando eu elevo a menos, é como se eu pegasse isso aqui e invertesse. Você lembra disso? Então, ó, 2/5 elevado a menos 1, pelas nossas propriedades. Isso aqui está elevado a quem? Isso aqui está elevado a 4/3. Né? 2/5 elevado a menos 1, ó, lembra que isso aqui pode multiplicar, né? Ó, 4/3 vezes menos 1 dá menos 4/3, tá certo? Então, ó, isso aqui, 2/5 elevado a menos 1 é só inverter. Então vai virar o quê? Ó? Vai virar 5/2. 5/2, bem tranquilo, né? 5/2. Agora, repara que isso aqui está elevado a quem? Está elevado a 4/3. Então, isso aqui, 5/2, está elevado a 4/3. Se eu quiser colocar na raiz, tranquilo, né? Ó, 5/2. Aí vou ter que fazer uma raiz sinistrona aqui, grandona, né? 5/2. O 5/2 está elevado a 4. E isso aqui está dentro da raiz o quê? Cúbica. 4 é o expoente, né? 4 é o numerador, vira expoente. E 3 é o denominador, vira o quê? Grau da raiz. Tá? Então, 5/2 elevado a 4/3. Daqui, se eu quiser resolver, é só calcular quanto que dá 4/3 e 5/2 de 4/3. 5/2 é 2,5, né? Então, 5/2 é 2,5. Então, isso aqui nada mais é do que 2,5 elevado a 1,33, mais ou menos, né? Aproximadamente, né? Então, isso aqui é aproximadamente igual. E aí, voltando para a minha calculadora, se eu quiser usar aqui, né? Eu posso fazer, ó, 2,5 elevado, né? Elevado x elevado a y, então elevado a 1,33, né? E aí eu tenho um valor aproximado, então 3,38, tá certo? Então isso aqui vai dar aproximadamente 3,38. Tranquilo? Então, galera, a aula de hoje basicamente é só isso. É só para mostrar para vocês qual é a relação da potenciação com a radiciação, né? Então é só você, ó, vir aqui, observar essa ideia aqui, né? Que isso pode ser feito, e trabalhar com essa formulazinha aqui, ó, que é bem simples, não tem que decorar nada, né? É só entender qual é a ideia de grau de redução aqui.
né? Quando você fez 6 dividido por 3, isso dá 2. E aí, repara só, esse 2 aqui elevado a 6 terços, o que o 3 faz, né? O 3 ele divide o grau. Então, ó, a cada 3 ele faz virar 1, porque ele é 3 aqui, né? Então, a cada 3, 2, né, vira um 2 só. Foi o que aconteceu aqui. A cada 3, 2, vira um 2 só. Então, se você tem 6 aqui, ó, 6, 2, e você tem, né, o grau 3, quer dizer o quê? Que ele vai pegar esse 6 e vai dividir por 3 e vai dar quanto? Vai dar 2. Tá certo? Isso é bastante útil, né? Então, aqui, ó, você sabendo, né, essa formulazinha aqui, né, essa construção, essa ideia, isso é bastante útil, né? Se você gostou do nosso vídeo, dá uma curtida aí embaixo, né, e acessa o nosso canal sempre. Então, para isso, se inscreve no nosso canal, isso ajuda bastante. Beleza? Aquele abraço para vocês aí e até o próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique na nossa logo e se inscreva no nosso canal. O próximo vídeo desta série também se encontra aí embaixo. Não se esqueça de ativar o sininho para você continuar recebendo também as nossas publicações. Aquele abraço para vocês e até o próximo vídeo.